Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Wallace. Eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, sobre o que é o GLPI para explicar assim de uma forma resumida, né? Sobre as funcionalidades da ferramenta, sobre as utilidades dela. É um vídeo mais assim de uma apresentação, né, resumida sobre a ferramenta que está sendo, né, vem sendo, né, muito utilizada, né, por muitas empresas e também utilizada por órgãos públicos, né, e também é utilizada, né, por prestadores de serviços de TI, entendeu? Então é uma ferramenta muito bacana que vale muito a pena você conhecer, mesmo que você não vá usá-la, né, mas assim vale a pena você conhecer, ficar por dentro sobre ela e sobre as suas funcionalidades também, tá bom? Pessoal, então vamos lá, né? O que é GLPI, né? Assim, o que significa GLPI? Né? GLPI, né, significa Gerenciamento Livre de Parque de Informática, tá bom? É uma plataforma web, né, em PHP, mais MySQL, né, MariaDB. Tem a comunidade muito ativa, o que é bem legal, entendeu? Então, assim, se você tem algumas dúvidas, você for atrás, você vai encontrar as respostas, entendeu? E se não encontrar é porque não tem, entendeu? Mas na maioria das vezes você vai encontrar porque a comunidade é bem ativa e todo mundo que usa está sempre trocando conhecimento, entendeu? Então vale muito a pena, tá bom, pessoal? Por que, né, usar o GLPI? Pessoal, existem muitas vantagens, né? Por exemplo, gestão centralizada. Ele concentra, né, os chamados, os problemas, mudanças, ativos como computadores, impressoras, softwares e, e contratos em uma única plataforma. Então você não vai precisar, por exemplo, vou entrar ali para olhar os contratos, vou entrar aqui para ver os ativos, vou entrar aqui para ver os chamados. Então ali você concentra tudo em um único só lugar, facilitando bastante o trabalho da equipe, entendeu? De TI. A organização, né, de rastreabilidade, cada solicitação fica registrada, e fica registrada com históricos, né, o que é muito bom, dos responsáveis e soluções aplicadas também. Isso dá mais controle e facilidades, pessoal, também para auditorias, tá bom? Então, saiba que sempre vai ter ali os históricos para caso seja necessário, entendeu? E o histórico é bem detalhado ali do GLPI, né? Ele tem os detalhes ali e vai também direto ao ponto, o que é muito maneiro. Automatização, você pode criar regras de negócios, né, para chamados. Você pode criar formulários para abertura de chamados, abertura de mudanças, entendeu? E criando essas regras, pessoal, é muito bom. Por exemplo, você tem uma categoria lá, impressora, né? A gente aqui na equipe, né, temos um grupo de 3 técnicos e só esses 3 técnicos mexem nas impressoras aqui do prédio, né? Então, assim, você pode criar um grupo, colocar esses 3 técnicos e colocar que aquela categoria, sempre que selecionada por um usuário, na hora que ela abrir o chamado ali, né, digitou e tudo mais, clicou em enviar, já vai cair automaticamente para esse grupo técnico de impressoras, entendeu? E aí você pode atribuir, né, SLAs, você pode ativar notificações, tá bom? Notificações, por exemplo, de abertura de chamados, e essa abertura de chamado vai notificar o grupo técnico que abriram um chamado e eles precisam verificá-lo, e dentro dessa notificação você consegue colocar qual chamado entendeu? Assim, é muito bom isso, porque, por exemplo, o técnico não está com o GLP aberto, mas chega no e-mail dele, entendeu?
Então ele consegue já acessar já o GLPI porque chegou essa notificação para ele, entendeu? E você tem um inventário de ativos, né, com o agente do inventário que é o GLPI agente. É possível saber quais equipamentos e softwares estão em uso em um computador específico, né? Você consegue inclusive saber até a versão do que os softwares estão, entendeu? Você consegue saber o último usuário que usou aquela máquina. E pessoal, mas quando for feito isso, vocês precisam, né, ter a regra ali para não ocorrer de duplicar máquinas, tá bom? Então tem que ter uma atenção aí nisso daí, tá bom? E tem a melhoria, né, de comunicação, usuário e técnico, porque, por exemplo, o usuário abrir um chamado, o técnico ele não precisa mandar um e-mail para o usuário para não entendi. Ele pode ali mesmo no GLPI responder aquela solicitação e, e, e conversar, né, assim, com aquela solicitação, perguntar, não, eu não entendi, você pode explicar melhor? E se, Wallace, o requerente não está com o GLPI aberto, vai chegar a notificação no e-mail do requerente e ele vai entrar lá no GLPI para responder, o que é muito legal também, entendeu? E tem, né, por exemplo, chega a aprovação, o técnico adiciona uma solução, aí chega o e-mail, né, para o requerente e o requerente aprovou. Não, realmente funcionou aqui, parabéns, e isso mantém com que o fluxo de trabalho da equipe esteja sempre em bom andamento e mostra que a equipe está sempre realmente assim, solucionando, né, ali pro requerente, e o requerente está vendo que está sendo solucionado e fica satisfeito também, a equipe também fica satisfeita, entendeu? E tem o excelente custo-benefício, né, pessoal, que é uma ferramenta gratuita, né, então isso é muito bom, também ajuda bastante. Pessoal, vamos para os primeiros passos, né, de instalação. Pessoal, quando vocês forem instalar o GLPI, vocês podem fazer a instalação pelo Linux, tá bom? Ou Windows. Eu recomendo vocês fazerem a instalação pelo Linux, tá bom? Vocês podem utilizar o Linux Red Hat, pode utilizar o Ubuntu, pode utilizar o Debian, entendeu? Wallace, por que você recomenda que seja pelo Linux? Entendeu? Porque o que acontece, pessoal? O Linux ele tem melhor desempenho, né, estabilidade, né, em produção, né, é mais seguro para aplicações web, tá bom? É mais fácil de automatizar backups, atualizações, e também, pessoal, grande parte da comunidade, né, que usa o GLPI, eles usam Linux, entendeu? Então, assim, é melhor ali vocês utilizarem o Linux. Mas assim, dependendo para o que vocês forem usar, vocês podem utilizar o Windows, entendeu? Sim, dependendo para o que vocês forem usar, mas assim, a recomendação é instalar no Linux, beleza? São 4 usuários padrões, né, que vêm criados no GLPI, né, que são esses aqui, ó. Esse daqui é o GLPI aqui ele tá zerado, tá, pessoal? Por isso que ele tá assim, entendeu? Mas são esses 4 usuários aqui que vêm criados. Esse daqui é o GLPI, que é o usuário que você usa, beleza? E inclusive, pessoal, uma dica que eu dou que é muito importante e é necessário vocês fazerem assim que vocês instalarem o GLPI, esse usuário aqui, GLPI, por favor, você coloca uma senha forte nele, tá bom? E deixa ele bem guardadinho, ok? Por quê? Nas empresas, por exemplo, o pessoal utiliza o AD, né? O Active Directory, né? O login ali do AD para entrar no GLPI. Você pode fazer essa configuração, né? Para poder entrar com o usuário do AD,
entendeu? Só que, vamos supor, aconteceu um problema e ninguém está conseguindo entrar com o AD, entendeu? Aí você vem com o GLPI, que está no banco interno do GLPI, e consegue entrar, né? E tem os seus privilégios lá de super admin, tá bom? Que esse daqui é um usuário super admin, beleza, pessoal? Deixa eu mudar aqui. Recursos, né? Recursos do GLPI, né? É o que eu havia falado, não um pouco lá no início, né? O GLPI tem um inventário de ativos, né? Gestão administrativa e financeira, o helpdesk para chamados, problemas e mudanças, e é tudo com histórico, tem um fluxo bacana, entendeu? Você também tem os formulários, né? Por exemplo, eu quero criar o nativo, né? Eu criar chamados do GLPI nativo, não tem as informações que eu quero deixar mais personalizado. Você pode utilizar um plugin, né? O Form Creator, para criar, né, campos assim de chamado, que é um chamado, né, um formulário de chamados com campos ali diferentes. Por exemplo, quero ter um campo de marque aqui, por exemplo, de múltiplas seleções. Aí você utiliza o Form Creator e pode colocar o Form Creator para ter como alvo o chamado. Aí quando o usuário terminar de preencher aquele formulário de chamado, ele se torna um chamado automaticamente, beleza? Isso serve para mudanças também, tá bom, pessoal? E é muito bacana, vale muito a pena, né? A base de conhecimento, que eu recomendo sempre deixar ela bem atualizada, e quanto mais enriquecida é bom, porque isso facilita bastante o trabalho da equipe de TI e o atendimento, né? Porque com uma base de conhecimento atualizada, o usuário lá abre uma solicitação, né? E acaba sendo atendido bem rápido, né? E a equipe consegue resolver o problema dele de um jeito rápido também, porque tem essa base de conhecimento sempre atualizada, né? E os filtros, né, ali de chamados são bem interativos, né? Então facilita com que os técnicos consigam encontrar, né, algum chamado com um problema específico, por exemplo, beleza? Dashboards, né, relatórios, aqui, dashboards aqui, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, entendeu? Que é essa tela inicial aqui, beleza? Esse aqui é o dashboard aqui nativo do GLPI, beleza? Tem aqui para ativos, tem para assistência, você pode criar, tá bom, um dashboard em específico. O meu tá tudo zerado, né, praticamente, porque esse GLPI aqui tá zerado, beleza? Mas conforme você vai usando é bem bacana, porque ele vai ficando mais enriquecido, né, de informações. Então vale bastante a pena. Wallace, eu não gostei desse dashboard. Tem plugin para dashboard? Tem plugin para dashboard, tá bom? Wallace, eu não gostei de nenhum plugin de dashboard. Então você pode usar o Power BI, né, aqui, com o GLPI, e ter um dashboard também, entendeu? Aí fica a critério aí de vocês, da equipe, e como vai ser, tá bom? Mas o nativo aqui do GLP você também pode personalizar ele, deixar ele de um jeito assim que ficar bom para vocês, tá bom? O GLP Agente, tá, pessoal? Assim, pessoal, o GLP Agente, assim, de forma resumida, né? O GLP Agente vai ser necessário, tá bom? A maioria das vezes ele vai ser necessário, assim, praticamente necessário. Se você usa o GLP, você tem que ter o GLP Agente, entendeu? Você vai querer utilizar, né, o GLP Agente. E, assim,
Resumidamente, o GLP agente, né, ele é um agente de software multiplataforma para Windows, Linux, macOS. Ele coleta as informações de hardware e softwares, né, das máquinas, né? Então, assim, vale muito a pena você tê-lo, entendeu? Utilizá-lo. E ele atua tanto de forma automática, beleza? Assim, você pode colocar tarefas agendadas ali. Eu quero que ele rode às 3 horas da manhã, por exemplo, em todas as máquinas. Beleza, ele vai rodar ali todos os dias, 3 horas da manhã. Eu quero que ele rode todos os dias a meio-dia. Beleza. Eu quero que ele rode 8 da manhã e 4 da tarde. Beleza. Entendeu? E então, assim, ele atua conforme a configuração, né? Assim, de forma mais resumida, tá bom? E temos aqui a administração flexível, né? Que é basicamente sobre tudo que eu havia falado lá no início, tá bom? Mas isso daqui é muito bacana, tá, pessoal? Perfis, grupos, né? Entidades. Você pode, por exemplo, eu tenho uma equipe muito grande. Na minha equipe temos os técnicos de infraestrutura, temos os técnicos de impressora, etc. Mas, poxa, eu queria que os técnicos de infraestrutura tivessem privilégios, mais privilégios assim, né? Do que os de impressora, porque os de impressora não precisam ter tantos privilégios assim na ferramenta. Posso fazer isso? Pode, entendeu? Pode. E inclusive você pode se deixar separado por grupos, né? Você pode colocar os técnicos de infraestrutura num grupo e botar o nome daquele grupo para ser um grupo de infraestrutura, o de impressora ser grupo de impressora. Você pode colocar se aquele grupo pode ser um grupo, pode ser utilizado para ser um grupo observador, pode ser utilizado para ser um grupo de requerente, né? Ou pode ser um grupo só para ser atribuído, entendeu? Fica a critério. Você pode criar um grupo da infraestrutura que eu quero que a infraestrutura seja observador, por exemplo. Você pode, entendeu? Então, assim, fica a critério de como é o fluxo da equipe, né, na empresa, né? As listas suspensas personalizadas, entendeu? Além de criar categorias ITs, pessoal, para chamar, vocês podem criar modelos de tarefas, tá bom? E modelos de tarefas dentro do chamado, você pode já deixar um grupo que sempre vai ser atribuído, uma descrição já pronta. Aí só clicar ali em criar tarefa, selecionar aquele modelo e vai estar tudo preenchido. Você já deixa o status que você quer para aquela tarefa, entendeu? Que é bem bacana pro andamento, né, do fluxo da equipe, entendeu? Os disparos de e-mail, né, que você pode ter, por exemplo, tem empresa que só usa notificação de e-mail, né? Por exemplo, um chamado é aberto, uma mudança é aberta, né? Uma mudança foi fechada, um chamado foi fechado. E tem empresas que usam notificação de e-mail para tipo, chamado foi aberto, chamado foi atualizado, chamado foi adicionado tarefa, chamado foi atualizado, atualizaram a tarefa, chamado foi solucionado, chamado foi fechado, entendeu? E incluindo as mudanças também. Então, assim, isso é isso que torna o GLPI uma ferramenta muito bacana, é flexibilidade. Não existe um padrão de uso nas empresas, entendeu? É claro, tem aquele modo mais padrão que as pessoas usam, tem, mas assim, a empresa A, ela pode usar o GLPI de um jeito e a empresa B pode usar o GLPI de um jeito completamente diferente. Tem empresa que usa o GLPI só para inventário, não usa para chamados, entendeu? Tem empresas que usam o GLPI só para contratos, fornecedores, linhas, né? E tem empresa que usa o GLPI só para chamados, entendeu? E tem empresa que usa o GLPI para tudo, entendeu?
Tem empresa que usa o GLPI só pra, pra mudanças, por exemplo. Então, assim, fica a critério das empresas, tá bom? E tem os controles, né, indicadores, né, que é dos chamados, né, por status, né, como vocês vão ver bastante. Os SLAs, categorias e atribuições. O pessoal tem uma coisa maneira em SLAs, né, que é quando você pode ter, por exemplo, você tem uma empresa que trabalha com SLA, e aí você consegue atribuir aquele SLA às categorias para que um fornecedor usa para tal horário de atendimento e tudo mais, que tem que ser resolvido, tem que ser atendido pelo menos em 12 horas, né? Então isso ajuda bastante, né? E tem como disparar e-mails também, tá bom? SLAs. E é algo que, assim, algo que, mostrando detalhadamente aqui seria bom, mas aí o vídeo vai ficar muito longo e aqui é um vídeo mais de resumo mesmo sobre o GLPI. Beleza, pessoal? Bom, é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido, né? Uma explicação bem rápida, né? Sobre algumas das funcionalidades, né? do GLPI. Ele tem mais coisas, tem mais, mais flexibilidade, tem, entendeu? Tem muita coisa aqui que você pode fazer com a ferramenta, entendeu? E muita coisa que você pode aprender com a ferramenta, entendeu? E muita coisa que você já sabe, né? Que você já aprendeu e que você vai aprender com a ferramenta. Então, assim, vale a pena você estudar sobre o GLPI, entendeu? Mesmo que você não vá usar, pelo menos para você saber, né? Pro que serve, né? Assim, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí por terem ficado até o final assistindo. E é isso, tá bom? Eu sou o Wallace. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, que eu vou adorar responder, tá bom? Fiquem bem, tchau!